Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui uma explicação de como age o espírito da loucura. E para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de apertar o botão embaixo, se inscrever e ativar os sininhos de todas as notificações. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai te alcançar através deste canal. Você sabia que as pessoas que carregam o espírito da loucura não são somente aquelas pessoas que estão internadas dentro de um manicômio por causa de problemas psicológicos que foram trazidos através de uma causa espiritual, de um espírito maligno? 1 Timóteo capítulo 4 e verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse espírito da loucura que causa problemas psicológicos, doenças mentais, distúrbios mentais, muitos problemas na saúde emocional e psicológica da pessoa, esse espírito ele age de uma forma na vida do ímpio e age também de uma forma diferente na vida do crente. Na vida do ímpio, aquele espírito causa somente problemas psicológicos, distúrbios mentais, ao ponto daquela pessoa ser internada ou trancada em um quarto por não encontrar nenhuma solução para aquele problema. Mas na vida dos crentes que não foram convertidos, que não foram libertos, que não passaram pelo processo de libertação e purificação dentro da palavra de Deus, essas pessoas possuem o mesmo espírito maligno, só que esse espírito maligno, ele traz adivinhação, revelações mentirosas, profecias mentirosas e muitos enganos. Em alguns casos, essas pessoas até mesmo podem também ficar loucas, porque esse espírito age de diversas formas, principalmente para ele se esconder e para ele se camuflar em alguém que carrega o nome de Jesus Cristo. Esse espírito maligno, ele procura mentes fragilizadas para que ele possa operar. Mentes que foram traumatizadas, pessoas que sofreram diversas destruições na sua vida, situações, fracassos, derrotas em seu destino, e então essa pessoa guardou isso na sua mente, guardou isso no seu coração, e ela sempre relembra essas fases de destruição que ela sofreu na sua vida. Por isso que a pessoa que carrega o espírito da loucura, automaticamente ela sempre carrega em seus lábios palavras de repetições, palavras de destruições, ou seja, ela sempre relembra de uma forma repetida as destruições que aconteceram na sua vida. Nós podemos entender que existem doenças que são naturais, existem distúrbios ou até problemas emocionais e psicológicos que podem ser causados por alguma coisa natural, alguma preocupação, mas existem doenças, existem coisas que são provocadas por demônios. E quando nós olhamos tipos de manifestações desses espíritos, a qual as pessoas quebram as coisas em casas, quebra a porta, quebra a geladeira e nada segura aquela pessoa. Nós lembramos aqui de duas passagens. Primeira delas, a primeira passagem, homens endemoniados que estavam com legiões de demônios, eles habitavam dentro de cemitérios, habitavam dentro de sepulcros. Então Jesus libertou aqueles que estavam habitando, morando dentro de sepulcros. Por quê? Porque estavam possuídos por demônios. Então os demônios estavam controlando a mente dessas pessoas. A outra passagem, aquele jovem lunático, ele se jogava no fogo, ele quebrava as coisas, ele tentava se destruir, porque existia uma casta, existia uma legião na vida daquele jovem que causava distúrbios mentais, causava problemas psicológicos e ele não tinha controle sobre si. Então, esses espíritos malignos, eles agem e controlam a mente das pessoas. E uma forma deles se camuflar no meio dos crentes é trazer falsas revelações, revelações que causam perturbação, profecias que causam destruição, revelações que perturbam as outras pessoas,
que causam divisão, que causam problemas. Por quê? Na vida daqueles que já conhecem a Jesus, que já servem a Jesus, eles não vão reconhecer que eles precisam de uma libertação porque eles têm o espírito da loucura, o espírito do engano. Eles não vão reconhecer. Então, dificilmente eles serão libertos disso. Vão continuar a receber falsas revelações, vão ficar com a mente perturbada, vão ficar tendo adivinhações, vão ficar com problemas psicológicos, vão ficar perturbados, com ansiedade, com crise, com pânico. Por quê? Não reconhecem que precisam de libertação. Esse espírito maligno, ele provoca alucinações, ele provoca distúrbio, ele provoca falsas visões. Esse espírito maligno faz as pessoas verem vultos, fazem as pessoas ficar perturbadas mentalmente. Esse espírito também faz essas pessoas ouvirem vozes, conversar com vozes que não existem no físico, mas são vozes de demônios. Então, esse espírito, na maioria das vezes, quando alguém carrega esse espírito da loucura, ele fala e conversa com aquela pessoa. Então, praticamente essa pessoa vai conversar com algo que você não consiga ver. Ela vai conversar sozinha porque ela está conversando com um demônio. Essa pessoa tem uma conexão com esse espírito, uma ligação com esse espírito. Então esse espírito vai trazer para ela argumentos, ilusões, criações, perturbações, e esta pessoa vai acreditar pensando que isso é algo bom vindo de Deus ou é algo que ela mesma inventou. Essa pessoa vai receber desse espírito imaginações demoníacas, coisas absurdas. Ela vai receber argumentos daquele espírito, porque aquele espírito está passando para ela esses argumentos. Agora, quando nós entramos de fato na parte que esses espíritos agem na vida de algum cristão, esses espíritos trazem doutrinas de demônios, heresias para as pessoas. Por quê? Aquela pessoa tem uma conexão com aquele espírito. Aquele espírito está falando na mente dela, está trazendo criações, alucinações, está trazendo doutrinas de demônios. Então, todos os crentes que criam heresias, falsos ensinamentos, esses crentes possuem esse espírito da loucura. Mas, porém, ele está camuflado porque essas pessoas não reconhecem que precisam de libertação. Não reconhecem que estão endemoniadas, que precisam ser verdadeiramente libertas através do nome do Senhor Jesus. Agora eu quero contar para você uma experiência que eu tive, que eu já contei aqui em uma live que eu fiz alguns anos atrás, falando sobre esses espíritos. Você que estava nessa live, você vai lembrar daquilo que eu falei, de uma irmã na igreja que tinha o espírito da loucura, mas que, porém, esse espírito da loucura trazia revelações, falsas revelações, e essas revelações eram absurdas. Essas revelações te desviavam do propósito de Deus. E aquele espírito que ela conversava, contava tudo para ela acerca daquilo que ela tinha que falar. E aquele espírito se comunicava com ela, falando as coisas como se fosse Deus se comunicando ou o Espírito Santo de Deus falando com você. E aquela pessoa pensava que era Deus. E um determinado dia, esse espírito maligno se comunicou com essa irmã e esse espírito maligno mandou falar algo para mim. E aquela irmã falou: Deus manda me dizer essa revelação tal. Só que no momento que ela entregou essa revelação absurda para mim, o Espírito Santo de Deus já tinha me falado a respeito dessa irmã que tinha o espírito da loucura. Que aquele espírito da loucura, ele aparecia para ela, se comunicava com ela como se fosse um amigo. E ela pensava que era um anjo, que era algo do céu que passava aquelas revelações. Então, essa revelação não era uma revelação assim diabólica, não. Era uma revelação fora do propósito de Deus. E aquela revelação que essa irmã estava passando para mim era totalmente contra a vontade de Deus. Então, outras coisas aconteceram. Essa irmã tinha o costume de conversar sozinha, falava coisas ligadas a rituais, falava coisas absurdas. E nós descobrimos um tempo depois que essa irmã, quando ela ainda estava no mundo, muitos familiares dela fizeram trabalhos de magia negra para que aquela irmã recebesse o espírito da loucura.
E como ela está no mundo, como você sabe que o ímpio não tem a proteção de Deus, e aqueles que também não vivem a palavra não têm a proteção de Deus, então se alguém fazer um trabalho de magia para enviar algo para a sua vida e você não estiver debaixo da proteção de Deus, você pode ter certeza que aquele mal vai conseguir entrar na sua vida. Então, quando fizer o trabalho de magia para a vida daquela irmã, para ela receber o espírito da loucura, automaticamente aquele espírito da loucura entrou na vida dela. Só que depois de uns anos, aquela irmã se converteu, só que ela não reconheceu que ela precisava de libertação, que ela tinha o espírito da loucura. Porque para ela, aquele espírito que aparecia para ela para trazer revelações sobre alguém, aquele espírito era algo do céu. Então entenda uma coisa, o diabo ele se disfarça. Quando alguém não reconhece que precisa de libertação, esse espírito maligno ele vai continuar na vida desta pessoa e ele vai atuar de uma forma disfarçada, de uma forma parecida com luz. Vai criar doutrinas demoníacas, vai trazer revelações absurdas, vai trazer heresias absurdas. Então tenha muito cuidado com a sua mente, com aquilo que você pensa, aquilo que você tem guardado no seu ser, traumas, preocupações, coisas que você não consegue encontrar resposta. Porque se você fixar em conseguir compreender tudo na sua vida, tudo na sua casa, você vai estar dando lugar para esse espírito agir na sua mente. Porque quando a sua mente está preocupada, quando a sua mente está fragilizada, porque entenda, o principal campo que o diabo precisa atingir em nossa vida é a nossa mente. Se ele não conseguir entrar na nossa mente, não tem como ele possuir o corpo, não tem como ele controlar a nossa vida. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você guarda em mente, com as coisas que você está tentando compreender tudo de uma vez em detalhes. Então, quando você dá essa fragilidade para esse espírito da loucura, ele vai entrar na sua vida. Então, o que você deve fazer para se libertar desses espíritos malignos? Entenda algo. Para você fechar as portas para o inimigo, você precisa viver a palavra. E quem vive a palavra precisa se adequar com aquilo que o Evangelho nos pede. Primeiro passo. Você precisa congregar, você não está congregando, você não vai em nenhuma igreja, você não cultua, você não é membro. Então você precisa estar congregando. Você precisa buscar ali alguém naquela congregação que vai estar ajudando você em todo o seu processo de libertação. Porque a libertação não é somente eu orar por você e você vai ficar liberto para sempre. Não vai ter nenhum problema na sua vida. Não é assim. Entenda algo, existe um processo de libertação que vão demorar a acontecer na sua vida. Então, por isso, você precisa de um acompanhamento físico, porque aquela pessoa vai conhecer a sua vida, ela vai ver o que você está passando, enfim, as pessoas irão te ajudar. Segundo passo, você precisa colocar em prática a ferramenta que Jesus Cristo nos deixou. Ler a palavra, alimentar a sua mente com a palavra de Deus, colocar os seus joelhos no chão, orar, jejuar, buscar a Deus em oração e jejum, porque isso vai ajudar muito. Porque quando alguém te traz uma direção, isso vai somente acrescentar na sua vida. Quem vai manter a libertação na sua vida, quem vai poder mudar toda essa situação é você mesmo. Quando você toma atitude e se posiciona diante de Deus, então Deus vai mudar, Deus vai libertar. Quando você abre o seu coração, se posiciona e diz, Senhor, eu quero, e você coloca em prática aquilo que o Senhor deixou, Deus vai alcançar a sua vida com libertação. Terceiro passo, não se alimente de muitos ensinamentos, de muitas revelações, de muitas coisas que você vê na internet ou em algum lugar. Porque a sua mente, ela está fragilizada. Se o diabo conseguiu acessar a sua mente, se esse espírito conseguiu acessar o seu mental, então você está com a mente fragilizada. Porque o diabo só consegue atingir esse campo quando a sua mente está fragilizada. Então você precisa entender que você precisa se revestir, guardar a sua mente de muitas coisas, porque isso vai trazer confusão na sua mente. Você recebe o ensinamento aqui,
Aí você recebe outro tipo de ensinamento totalmente ao contrário daquilo que você aprendeu. Você assiste um vídeo aqui, aí você assiste outro vídeo que fala totalmente ao contrário. Então entenda uma coisa, você precisa focar em uma coisa só. Porque com Jesus Cristo é sim, sim ou não, não. Porque isso pode trazer confusão para a sua mente. Então você precisa se purificar, você precisa guardar a sua mente da confusão. Então eu quero estar deixando esse vídeo para você, aquilo que eu não consegui explicar, aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo de Deus possa trazer o entendimento para você.